Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuando então o nosso conteúdo de eletrônica digital. A gente vai estudar os codificadores e decodificadores, tá? Esses slides são adaptados dos slides do professor Fernando Miranda, tá? Então a gente vai estudar, ver uma introdução do porquê desse conteúdo, né? Por que a gente estuda os decodificadores, codificadores. A gente vai estudar decodificador, codificador, multiplexador, demultiplexador, comparador de magnitude, os conversores de código, barramentos de dados e depois vai fechar essa disciplina. Tem uns exercícios também, vamos conversar. Tá? Os sistemas digitais, eles exigem o uso de alguns sistemas para alterar e permitir o fluxo de dados, né? E a gente precisa, para a gente poder transmitir a informação, a gente precisa de uma forma de codificar essa informação, né? Por exemplo, né, se a gente precisa transmitir uma informação de, vamos lá, 64 bits, imagina para eu poder transmitir essa informação, eu ter que ligar 64 fios entre os dois pontos para poder fazer essa conexão, né? Ou então uma palavra, imagina uma palavra de 512 bits, né? 512 fios que eu vou ter que ligar entre os dois pontos para poder converter aquela informação, para poder ler aquela informação ou transmitir aquela informação. Então a gente usa codificadores e decodificadores para poder pegar essa informação, codificá-la de uma forma que os dois sistemas entendam, né? Para poder transmitir isso, né? Principalmente na transmissão, para a gente poder conectar em barramentos de dados as informações. Então, elas têm que ter significado, então para quem está transmitindo e quem está recebendo tem que conhecer a forma como está sendo codificado para que possa ser decodificado, né? E dentro dessas operações a gente tem codificador, decodificador, multiplexador, comparador, conversão de código, barramento, tá? Essas e outras operações, elas têm sido facilitadas principalmente porque a gente hoje tem muitos circuitos integrados na categoria MSI. MSI é os que têm uma grande capacidade de integração, né? A gente tem os de baixa capacidade de integração, como por exemplo os CIs de portas lógicas, né? Onde um CI tem 4, 6, 2 portas lógicas, uma porta lógica, então o nível de integração dele é pequeno. Mas a gente tem componentes, né, circuitos integrados, que tem milhares, milhões de portas lógicas ali dentro, né, opções lógicas disponíveis ali dentro. Então, e alguns com sistemas já de codificação e decodificação pronto, de multiplexação, conversão de código, isso tudo já empregado num único CI. Então isso facilita muito essa integração de sistemas, né? Tá? Então, analisando os decodificadores eles são usados para, principalmente nesse contexto aqui, para ativar uma determinada saída com o código de entrada. Tá? Então a gente tem um código binário na entrada, né? Então vamos pensar nele assim, né? Então eu tenho um código binário na entrada e eu vou ativar uma saída correspondente a cada código, tá? A gente pode ter essa saída sendo ativa alta. Então, quando eu coloco 5 em binário na entrada, a minha saída 5, né, tá ativa. Tá ativada lá. E esse ativado significa que ela fica em nível lógico alto. A gente também pode ter circuitos onde o normal ele está em alto e quando eu ativo a saída ele fica em baixo. Tá? Então, vamos analisar um pouquinho esse decodificador de 3 bits. Tá? Então, tenho 3 bits de entradas e 8 bits de saída. Tá? Essas portas AND, nessa configuração aqui, né, fazem com que eu só vou ter essa saída em alto quando eu tiver, né, ou essa saída vai ficar em alto quando eu tiver uma condição que deixa ela em alto. Tá? Então, essa condição que deixa ela em alto é essa configuração de entrada, né?
Para todos os outros valores, elas vão estar em 0, como a gente tem aqui. Ó, né? Por exemplo, né, na entrada 0, eu tenho a saída 0 ativa. Quando a entrada eu tenho 1, eu tenho a saída 1 ativa. Tá? Então, né, por exemplo, quando a gente tem na entrada o valor 6, a gente tem só a saída 6 ativa. Né? Uma aplicação legal disso, por exemplo, eu quero ativar, né, um determinado, vamos lá, um conjunto de LEDs ou uma saída que eu preciso ativar em um ponto. Com essa integração que a gente tem a partir desse decodificador, a gente já consegue fazer, por exemplo, eu consigo ativar 8 LEDs na saída, né, 8 circuitos, seja lá quais forem na saída, eu consigo ativar 8 sinais, com apenas 3 sinais ligando esse sistema de controle com essa saída. Né? Então, para eu ativar, por exemplo, 8 LEDs lá na saída, basta com que na minha central eu saia com 3 fios e no final eu tenho esse decodificador. Né? Então, e para a gente ver como essa integração ela é exponencial, se eu aumentar 1 bit na minha linha de transmissão, eu já consigo ativar 16 portas. Né? Então eu vou conseguir ativar 16 LEDs com 4 fios só. Tá? Então essa faz a gente entender um pouquinho essa facilidade que os decodificadores dão de eu conseguir ativar vários sinais, né, com uma linha de comunicação menor. Né? Eu não utilizando decodificadores, na primeira opção, que é de 8 bits, eu teria que passar 8 fios, então quem está gerando esses sinais tem que gerar 8 sinais de acionamento, e se eu quiser 16 sinais, eu vou ter que passar 16 fios até a minha ponta. Tá? Então, o decodificador ele já facilita muito nesse sentido, né? Onde eu consigo, a partir de um número menor de sinais sendo transmitidos, ativar um número maior de saídas. Tá? Esse decodificador 74138, a gente vai ver que a gente consegue usar ele também como um MUX. Tá? Lá quando a gente estudar como um DMUX. A gente vai ver lá quando a gente estudar os demultiplexadores que uma opção é utilizar ele também como um demultiplexador. Tá? Bastando só a gente configurar essa entrada aqui, nesses 3 sinais de habilitação que ele tem aqui. Tá? A gente vai ver, né, que ele pode ser usado como entrada no demultiplexador, ou a gente pode usar ele também para cascatear, para eu ter mais opções, para eu controlar o endereçamento de mais saídas. Tá? Então, a característica dele, ele é um decodificador, só que ele tem esse pino de habilitação. Né? Eu tenho esse pino a mais aqui, que permite com que eu configure. O interessante de a gente observar aqui é que nessa configuração aqui, a minha saída está sempre em alto. Né? Então vai estar sempre em alto, está desabilitado. Em nível lógico alto. É muito comum a gente ter essa opção em circuitos digitais. Então, ele está sempre em alto e quando eu tenho uma entrada ativa, né, no caso aqui, né, quando eu tenho o E1 igual a 0, o E2 igual a 0 e o E3 igual a 1, quem vai controlar essa saída aqui vai ser esse pino de endereço aqui, né, essas entradas A2, A1 e A0. Tá? Então, se a gente configurar essas entradas de enable a partir também de um endereço, eu já consigo, nesse caso aqui, 32 bits de saída. Então, a gente tem 5 sinais de entrada. Né? Com esses 5 sinais de entrada, a gente consegue controlar 32 bits de saída. Então, como a gente comentou antes, né? Ele consegue crescer de forma exponencial o número de ativações a partir das minhas entradas. Tá? Aí, outro exemplo de decodificador, né? Esse é um decodificador decimal. Tá? O 7442 ele é um decodificador BCD para decimal, então a gente entra com o código BCD e ele gera uma saída decimal. Por ele ser BCD, né? Vocês lembram lá do código BCD? O código BCD ele é um código de 0 a 9.
né? Porque ele é um decimal codificado em binário, né? Então, como ele é um número decimal codificado em binário, ele só vai até 9 porque os números decimais vão de 0 a 9, né? Para esse caso, se a gente colocar as entradas acima de 9, que são entradas inválidas para um código BCD, ele mantém a saída sempre em alto, né? Ele não ativa nenhum dos sinais. Tá? Então, aqui uma aplicação interessante de um contador, de um codificador de BCD para decimal, né? Então ele consegue gerar essa saída decimal. O que significa essa saída decimal? É que essa saída vai estar em 1 e em 0 quando a gente tiver o código aqui na entrada. Beleza? Então, mais um decodificador, né? Esse aqui ele é adequado mesmo para acionamento de LEDs, né? Deixa eu até tirar essa, só para vocês poderem ver essa imagem aqui. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Ó, o 7445 ele tem uma característica que vocês vão estudar depois em eletrônica, que é essa saída em coletor aberto que a gente chama. Tá? Então, quando ele está ativo a saída, quando essa saída aqui está ativa, na realidade eu tenho esse transistor polarizado de forma com que ele permita circular corrente, a gente pode dizer assim. Né? Nesse caso aqui, quem vai fornecer tensão para o LED, né, o acionamento dele, eu vou ter que ligar numa fonte. Tá? Então, só para a gente entender, né, essa forma de aplicação, a gente tem ele, então, habilitando a saída, só que ele não fornece corrente, assim, não é ele que está fornecendo a tensão. Né? Ele vai ligar ele no GND, só que a tensão vem de uma fonte externa. Então isso faz com que a gente possa, além de controlar cargas diferentes de 5 volts, por exemplo, né, da tensão de alimentação, que é a tensão TTL, a gente possa ter um controle maior aqui. Esse tipo de codificador ele também consegue ser mais rápido por ser de coletor aberto. Tá? Então é uma característica interessante. Como eu falei, vocês vão estudar transistores mais lá em Eletrônica 1, né? Então, que é um pouco mais para frente do curso de vocês, mas só para vocês já terem noção que a gente pode ter um decodificador que quando ele está ativo, ele não vai aparecer uma tensão ali. Tá? Ele habilita o acionamento de uma carga. Tá? Então ele permite que a gente possa acionar um circuito com uma tensão maior do que o nível de tensão TTL a partir desse componente. Tá? Deixa eu voltar para cá. Então aqui, né, a gente tem esse 74163, né, que no caso aqui, vocês lembram lá, ele é um contador, né, então o 7463 ele é um contador, e aqui ele está acionando cada um desses sinais. Então a gente tem o clock, né, essa configuração aqui deixa ele todo ativo sempre, né, então eu não estou carregando usando carga paralela, vamos já revisar um pouquinho aqui contadores, né? Eu não estou ativando a carga paralela, de qualquer jeito esse sinal de carga paralela eu estou colocando em 0, para se ele carregasse, ele carregaria o 0. Como eu deixo ele sempre em 1, esse sinal de carga está desabilitado, eu não reseto ele, e esses dois sinais aqui são os sinais de habilitação desse contador. Tá? Esse RCO aqui é quando eu faço cascata de contadores, né? Então eu consigo, quando ele chega no fim da contagem, eu consigo ativar um outro contador depois dele. Tá? Então, só para a gente ter um outro exemplo de decodificador também. Beleza? Tranquilo? Então, continuando. Esse é um decodificador 7445, ele é de BCD para decimal. Né?
E a gente tem também decodificador que, né, o 7446 ou 7447, que são decodificadores, né, para display de 7 segmentos. Né? Esse é comum a gente usar lá em Digital 1 para, né, para poder fazer decodificação, para poder acionar os displays. Né? O que eu tenho na entrada? Eu tenho um valor em binário. Então, na entrada eu tenho um valor em binário, nesse caso aqui BCD. Tenho os sinais de controle, né, se ele vai acender ou se vai apagar o display. E na saída eu tenho o acionamento para os 7 segmentos do display, né, de A até G. Nesse caso aqui, ele é um acionamento para displays anodo comum, né? Anodo comum porque o VCC é comum a todos eles, e eu ativo o GND, digamos assim, dos 7 segmentos. Tá? Então, tem os resistores para limitação de corrente. Então, quando a gente manda 3 no nosso decodificador, né, quando eu escrevo 3 aqui na entrada, ele vai acionar os segmentos correspondentes ao 3 no display. Tá? Essa aqui é a tabela do 7447, 7446. Então, eu tenho esses sinais de saída quando eu coloco os valores na entrada. Como ele é BCD, até aqui ele aparece o 9, e do 9 até o 15 ele aparece esses outros códigos aqui, né, que não necessariamente representam os valores de contagem. Né? A gente pode usar isso aqui para fazer um outro acionamento, né, um outro controle. Tá? Então, esse é um decodificador bem comum da gente utilizar quando a gente trabalha com um display de 7 segmentos. Né? Ele já é pronto, né? Eu tenho uma entrada BCD e uma saída para display. Tá? O codificador ele vai fazer o trabalho ao contrário do decodificador. Né? Então, o decodificador ele pega um valor concatenado, a gente pode dizer assim, né? Então eu pego um valor concentrado, escrito em binário, e ele apresenta um valor escrito individualmente, né? Então os valores de acionamento. O codificador ele vai fazer ao contrário, ele pega uma linha, né? Por exemplo, 32 entradas e gera 5 bits de saída. Tá? Então ele faria o caminho contrário desse sinal. Né? Para que num sistema com codificador e decodificador eu tenha a mesma informação sendo exibida, né? O mesmo sinal, a gente tem que pensar em sincronismo. Né? Eu vou acionar essa entrada aqui, ela vai gerar 5 bits, esses 5 bits vão aparecer lá no final depois decodificados também. Tá? Tá? Então, ele eu tenho, num codificador eu tenho que ativar uma entrada só por vez, né? Para eu poder ter aquela visão, né? Então eu ativo uma entrada, isso gera uma saída e depois eu decodifico esse valor. Tá? Então eu não posso ter mais entradas ativas. Tá? Nesse caso aqui ele é ativo em nível lógico baixo. Né? Essas 8 entradas que geram os 3 bits, elas são ativas em nível lógico baixo. Tá? Então esse é um decodificador de 8 para 3. Tá? O codificador de prioridade, o que ele faz? A partir do momento que ele acha um sinal igual a... Quando eu tenho 2 ou mais entradas ativas, o código de saída ele vai responder sempre a entrada de maior numeração. Tá? Então, se eu não tenho... E nesse caso aqui ele aparece como barrado. Né? Então, quando eu tenho tudo em 1, que eu não tenho nada ativo, ele aparece a saída toda em 1. Quando eu tenho o 9 em 0, que é o valor maior, né? Então, a partir do momento que eu tenho o 9 em 0, independente do que eu tenho para cá, se eu tiver 0, se eu tiver 1, independente do que eu tiver, mas ele identifica que o valor mais significativo está em alto, ele vai escrever esse valor na saída. Se notarem aqui, ele está barrado, né? É como se eu tivesse o 9 barrado. 9 é 1, 0, 0, 1, e aqui eu tenho 0, 1, 1, 0. Né? Então eu tenho essa saída barrada.
Então, a partir do momento que ele identifica uma entrada maior como 0, como ativa, ele vai jogar ou vai identificar essa saída aqui. Tá? Então, se o 9 não é 0, se o 9 é 1, mais o 8 é 0, ele vai escrever isso, independente do que a gente tem para cá. Isso que significa esses valores irrelevantes ali, né? Então, ele identifica uma prioridade, dá uma prioridade sempre para o mais alto, nesse caso aqui. Tá? Então, aqui, um decodificador de prioridade aplicado, né, para a gente conseguir gerar um valor nessa saída aqui. Aqui a gente tem esse resistor de pull-up, a função dele é manter essa entrada sempre em 1. Né? E a gente tem esse resistor aqui conectado, porque se essa chave está aberta, eu tenho a corrente circulando através desse resistor aqui. Né? Uma corrente baixinha, né? Mas eu tenho uma corrente mantida aqui. Quando eu fecho a chave, eu faço um curto desse ponto até o 0. Então, esse curto desse ponto até o 0 faz com que no A9 apareça o valor 0. Né? A tensão vai ficar em cima desse resistor. Quando a chave está levantada, que ela não está conectada, como a gente não tem corrente circulando aqui, né? Como eu não tenho corrente circulando nesse ponto, a gente não tem queda de tensão em cima desse resistor e a gente enxerga os 5 volts aqui. Tá? Isso vai ser conteúdo lá para circuitos, mas só para, né, quando vocês olharem o circuito que aparecer isso daqui, esse tipo de resistor aqui, ele serve para que a gente tenha essas entradas conectadas no VCC de forma fraca, a gente chama, tá? Então ele é um VCC fraco, ele é um sinal alto fraco, porque se eu colocar 0 naquela entrada, ela vai para 0. Né? Ah, professor, por que eu não posso colocar direto ligado no 5? Porque se eu colocar direto ligado no 5, quando eu fecho essa chave, eu vou fechar um curto entre VCC e GND. E a gente não quer isso. Tá? O multiplexador, o que ele faz é, eu pego um número de entradas, então eu tenho as minhas entradas pré-configuradas lá, né? Parecido com, a gente pode entender ele meio parecido com o codificador, só que agora eu tenho uma entrada de seleção. Né? Então eu tenho um valor de entrada, eu tenho essas N entradas, né? Por exemplo, tenho 8 entradas, e eu tenho 3 pinos de seleção. Né? Então, dependendo do código que eu coloco nessa seleção, né? Dependendo do código que a gente coloca aqui na seleção, ele vai escolher uma das entradas para ligar na saída. Tá? Então, essa entrada de seleção é o endereço, e eu vou conectar uma dessas entradas na saída. Tá? Aqui um exemplo bem simples, um multiplexador de 2 para 1, né? Então a gente tem uma entrada de seleção e quando a gente tem essa entrada de seleção igual a 0, eu ativo a entrada 0. Né? Lembrando um pouquinho aqui da porta AND, quando eu tenho na entrada da AND um valor 1, a saída depende só da outra entrada. Tá? Então, se eu tenho aqui 0, aqui eu tenho 0, então se eu tenho 0 numa das entradas, a saída já é 0. Beleza? Então, e se eu tenho 1, como é o caso aqui, nesse aqui é 0, aqui eu tenho uma note, então aqui eu tenho 1. Se eu tenho 1, essa saída depende só do I0. Então a gente pode dizer que, como isso daqui está habilitado, esse I0 está copiado para cá. Tá? Na porta OU, essa entrada aqui ela já é 0. Né? Porque aqui a gente tem 0, esse 0 faz com que a saída dessa AND seja sempre 0. Na OU, se eu tenho o 0 e outra entrada qualquer, a saída vai ser igual a essa outra entrada. Né? Então, na AND a gente tem o I0 copiado para cá, e na OU a gente tem o I0 copiado para cá. Então, se o S é igual a 0, eu tenho o I0 conectado na saída, e se o S é igual a 1, eu tenho o I1 conectado na saída. Tá? Então a gente consegue pegar essas 8 entradas e escolher o momento que elas vão para a saída. Não sei se ficou bem claro isso. Então eu tenho um número de entradas e eu consigo escolher quando que eu conecto elas com a minha saída. Tá? Aqui a gente tem, então, um multiplexador
de 4 para 1, então a gente precisa agora de 2 pinos de endereço de seleção, né? Quando isso daqui é 0 e 0, eu vou estar ativando essa entrada aqui, porque nesses 2 pontos eu vou ter 1, então a saída dela depende só do I0, tá? Então esses pinos de seleção, eles vão jogar essa saída. Se a gente prestar um pouquinho atenção nessa parte aqui do meio, ó, nesse ponto aqui, tá? Essa parte aqui do meio, ela nada mais é do que um codificador, né? Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui um codificador. Quando eu tenho 0 e 0, eu estou ativando essa saída aqui, né? Ou seja, essa saída vai depender só do I0. Quando eu tenho 0 e 1, eu ativo essa saída. Quando eu tenho 1 e 1, eu ativo 1 e 0, eu ativo essa saída. E quando eu tenho 1 e 1, eu ativo essa saída. Então, esse meio aqui do multiplexador, ele é um codificador, né? Um decodificador, né? Eu tenho uma entrada em binário e ele sai cada saída ao mesmo tempo, tá? Aqui um exemplo colocando buffer tri-state, né? Que eu posso ter essa habilitação aqui. Esse buffer tri-state faz com que eu deixe essa saída em alta impedância quando a gente não está ativando ela, tá? Então, a partir do momento que eu ativo, eu jogo essa saída para cá, tá? Então, esse exemplo do 74157, eles são 4 multiplexadores de 2 entradas, tá? Então a gente tem aqui, ó, entrada I1 e I0, I1A e I0A, I1B e I0B, I1C e I0C, e assim, né? Essas 4 entradas. Então o que ele faz? Quando eu coloco na seleção o valor 0, ele vai ativar a saída 0 de cada um deles. Esse sinal aqui, ele vai habilitar ou não essa saída, né? Então eu tenho aqui, isso daqui habilita o meu endereço, isso aqui escolhe qual das duas eu vou conectar, se é o 1 ou o 0 de cada um deles, e esse E vai dizer se isso daqui tudo está habilitado, porque se o E estiver em 1, eu não tenho nenhuma saída, né? Ela fica sempre em 0, tá? Então, isso daqui é aquele, né, pedaço interno do MUX que a gente viu, adicionado esse sinal de habilitação, e a gente tem essa saída em 1, né, dependendo de cada um dos valores. Então, se o E é 0 e o S é igual a 0, eu tenho na saída os 4 valores 0. E se eu tenho o S em 1, eu tenho os valores 1 conectados para a saída. Então essa é a representação dele, tá? Aqui a gente tem um exemplo do 74157 sendo usado para eu mostrar em 2 displays de 7 segmentos, a gente conseguir mostrar em tempos alternados a entrada de minutos e a entrada de segundos. Então a gente tem dezena em unidade de minuto, dezena em unidade de segundos, tá? Como é que isso é feito? A gente tem o contador de dezenas de unidades aqui e um outro contador de dezenas de unidades aqui, tá? Cada um está funcionando com um clock específico, né? Eu falei em minutos, mas a gente pode ter dígitos diferentes, né? Mas olha só, cada um tem o seu clock específico, né? Um é eu tenho esses dois aqui que são de dezenas e esses dois que são de unidades. E a partir desse modo de seleção aqui, eu escolho se eu vou mostrar esse contador aqui no display ou se eu vou mostrar esse contador aqui no display. Então a gente consegue, com 2 displays só, mas eu consigo mostrar o valor de 2 contadores ao mesmo tempo, né? Não ao mesmo tempo, né? Em tempos alternados. Só que eu não preciso de 4 displays, por exemplo, para ficar mostrando, né? Vamos pensar que a gente tem um exemplo simples, né? A gente tem um contador geral e um contador de voltas. Quando a gente está, por exemplo, fazendo uma corrida num circuito, né? Numa pista.
a gente tem o nosso contador total, que está contando o nosso tempo total, e a gente tem o tempo de cada volta. Então, a gente consegue aqui selecionar se a gente está mostrando, por exemplo, o nosso contador total ou o nosso contador de voltas, né? Por quê? Porque nesse 74157 eu posso ou jogar a entrada 1 ou a entrada 0, tá? Então, uma outra aplicação aí interessante de multiplexadores, tá? Outra coisa, a gente pode usar ele para fazer conversão paralelo série. Então eu tenho um registrador lá que guarda 8 bits e eu quero transmitir isso de forma serial. Beleza? Então a gente pega, coloca os valores na entrada desse multiplexador, né? Tem um pino de habilitação e com um contador eu vou selecionando cada uma dessas entradas, né? Então no 0 eu seleciono essa e vou passando cada uma das entradas. O que faz com que para cada sinal de clock eu tenha na saída o valor correspondente a uma entrada. Então se eu tenho nessa entrada, nesse registrador aqui, armazenado essa palavra. Então, o x7 é igual a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza? Então, se a gente tem essa configuração aqui de entrada. Se eu aplicar um sinal de clock com essa forma de onda nesse contador que vai controlar esse multiplexador, eu vou ter na minha saída essa forma de onda, né? A entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, 4, 5, 6 e 7. E assim fica repetindo, né? Então a gente consegue pegar esse dado que ele estava representado de forma paralela e escrever ele de forma serial. Beleza? O que eu tenho que ter? Um sincronismo entre o sinal que está transmitindo e o sinal que depois vai estar recebendo essa informação. Tá? Outra aplicação muito interessante de multiplexador também é para a gente fazer funções lógicas. Tá? Como dentro do multiplexador a gente tem aquele circuito decodificador, que ele converte, né, uma entrada de 3 bits, por exemplo, em 8 saídas, eu tenho ali todas as possibilidades de uma tabela verdade de 3 entradas, por exemplo. Tenho todas as opções ali de saída. Então, se eu configurar a entrada do meu multiplexador com a saída da minha tabela verdade, por exemplo, né? Então, olha só, essa daqui é a tabela verdade que eu tenho esse resultado aqui na saída, né? Eu tenho essas 3 variáveis lógicas, que são o meu CBA, e eu tenho esse resultado da tabela verdade. Se eu conectar nas entradas do meu multiplexador esse resultado da tabela verdade, né, olha só, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Eu vou ter na saída desse multiplexador a expressão lógica resultante dessa tabela. Né? Então, o Z vai ser 1 quando eu tenho A em 0, B e C, A em 1, B e C em 0, ou quando eu tenho A em 0, B em 1 e C em 0, ou quando eu tenho A, B e C em 1. Tá? Então, as minhas entradas de dados, as minhas variáveis lógicas ficam nos pinos de seleção e na saída eu tenho o resultado dessa tabela verdade. Tá? Essa tabela a gente chama de lookup table e ela é uma dos elementos construtivos dos FPGAs, tá? Que a gente trabalha, que vocês vão trabalhar aí no curso. Tá? A gente fez um exemplo já em aula usando essa configuração, mas aqui vocês agora têm ele documentado, né, de como que a gente faz, como que a gente utiliza ele. Tá? O demultiplexador ele faz ao contrário do multiplexador. Né? Então, a gente tem um pino de entrada e dependendo da seleção que a gente coloca, eu divido ele em vários sinais. Tá? Então, essa entrada de seleção me diz em qual saída que eu estou conectando esse sinal de entrada. Tá? Se a gente conectar um multiplexador com um demultiplexador e o endereço for o mesmo, eu vou estar conectando a entrada 0 na saída 0, a entrada 7 na saída 7, quando eu tiver aquele pino de endereço ligado.
Tá? O demultiplexador, então, eu tenho os pinos de endereço. Lembra, isso daqui é aquele mesmo circuito do decodificador, né? Tá? E eu tenho essa entrada de dados. Tá? Então, nessa entrada de dados, a saída ela vai depender daí dessa entrada de dados, né? Então, quando eu tenho 0 na minha entrada, né? 0, 0, 0 na minha entrada, a minha saída 0 vai depender da entrada I. Tá? Então, se o I for igual a 0, esse valor vai ser 0. Se o I for igual a 1, esse valor vai ser igual a 1. Todas as outras entradas elas ficam em 0. Tá? Então, a única entrada, a única saída que vai ficar dependente de I é essa que eu estou selecionando. Beleza? Então aqui, um exemplozinho de um sistema de monitoração de segurança usando o 74138. Na realidade aqui a gente está usando os dois, né? O 151, que é um multiplexador, e o 138, que funciona tanto como um decodificador quanto como um demultiplexador também. Olha só, a gente tem 8 entradas, né? Por exemplo, 8 portas sendo monitoradas aqui. Beleza? Essas 8 portas sendo monitoradas, elas estão conectadas uma em cada entrada do multiplexador. Tá? E eu tenho um sistema, um contador, que ele é ligado tanto nesse multiplexador quanto no demultiplexador lá, que é o meu painel de monitoração, né? Então eu tenho um painel conectado ali eu tenho a minha central, que é essa parte aqui, né? Essa parte aqui seria a minha central, e eu tenho essa parte aqui que é o meu display, o meu painel de monitoração, lá onde eu tenho os LEDs, onde eu vejo, essa porta está aberta, essa porta está fechada, isso está ativo. Tá? Então, entre a central e o meu painel, eu preciso de 4 fios só. Em vez dos 7 que iriam direto para o meu display, né, eu preciso só de 4 fios. Quais são esses 4 fios? O meu sinal meu sinal indicando, né, vai conectar a entrada nessa saída, então meu sinal dizendo a condição daquela entrada, e o meu endereço. Então, como eu tenho o mesmo endereço colocado tanto no multiplexador como no demultiplexador, eu vou ter na saída 0 a entrada 0, na saída 1 a entrada 1, a 2 a entrada 2. Isso eu vou ter de forma sequencial. Se a gente fizer essa varredura de forma bem rápida, a gente vai ter a impressão de que eu tenho essa informação de forma paralela. Tá? Então, a velocidade dessa informação aqui, ela vai depender dessa frequência de clock, né? Então, se eu fizer isso bem rápido, né, acima de 10 Hz, se eu tiver uma coisa piscando um pouco acima de 10 Hz, o nosso olho já acha que está sempre aceso. Né? Ele não consegue perceber essa variação. Então, se a gente tiver esse contador girando numa frequência um pouco mais alta, a gente vai ter nesses LEDs a impressão de que eles estão sempre acesos ou apagados, né? De acordo com a configuração que a gente tem aqui. Beleza? Comparador de magnitude. O comparador de magnitude ele serve para a gente poder comparar dois valores. Né? Lembra do exemplo que a gente fez lá um comparador utilizando na última aula, né? No projeto de sistemas digitais, lá que a gente usou um comparador para verificar a senha com a senha digitada com um valor já pré-configurado de senha. Então, o que esse comparador faz? O 7485 ele tem duas características. Uma é que ele tem uma opção de eu cascatear entre eles, para poder comparar valores com mais de 4 bits. Então, eu consigo ir cascateando eles para poder fazer uma comparação de um valor maior. E ele tem 3 saídas. Ele tem uma saída que diz que o A é maior do que o B, uma saída que diz que o A é menor do que o B e uma que diz que os dois são iguais. Tá? Então essa saída ela vai ser colocada em alto, né? sempre que eu tenho essas condições. Né? Quando o valor de A é maior do que o valor de B, a saída
essa saída está em alto, quando A é menor do que B, essa saída está em alto, e quando eles são iguais, eu tenho a última saída aqui em alto. Tá? Então, ele é interessante, né, como até parte de uma unidade lógica aritmética, né, se a gente estiver montando uma unidade lógica aritmética de 4 bits, esse comparador ele vai facilitar porque o resultado dele eu posso usar já o resultado dele como indicação de maior, menor ou igual. Né? Então a gente já tem ali três operações lógicas e aritméticas, né, que eu posso implementar numa unidade lógica. Tá? Beleza? Então, aqui um comparador de magnitude. A gente pode utilizar, por exemplo, para fazer um controle de temperatura. Né? Então, olha só, eu tenho aqui um sensor de temperatura, tenho um conversor analógico digital. Né? Esse conversor ele pode ser integrado no sensor ou se eu tenho um sensor analógico, né? Lembrem lá do início da disciplina de Eletrônica Digital 1. O mundo ele entrega para a gente informações analógicas, né? Que tem uma resposta contínua no tempo. E a gente está mostrando eles de forma digital, né? Com valores discretos. Tá? Então a gente precisa dessa conversão para poder trazer uma grandeza do mundo real para o mundo digital. Tá? Então, e eu tenho sensores que já entregam essa informação de forma digital ou eles vão entregar de forma analógica. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho 8 bits que representam o valor dessa temperatura. Tá? E eu tenho um teclado numérico que eu vou armazenar o valor de temperatura que eu quero, por exemplo. Né? Então, eu armazeno lá, eu seto um valor de temperatura. Né? Lembra que a gente está codificando esse valor de temperatura em um valor de 8 bits. Então, o usuário vai digitar, daí eu tenho um processo de codificação que vai dizer, né, a escala que aquele valor representa. Né? Então, se eu tenho 8 bits, eu tenho 128 possibilidades. Né? Nessas 128 possibilidades, eu vou configurar os meus níveis de temperatura. Então, aqui a gente tem uma etapa de codificação. Mas esse comparador aqui, ele consegue, a partir desse circuito, lembram? Isso aqui é um LET RS, né? 7 reset. Eu consigo ativar um aquecedor se a minha entrada A é maior do que a B, então eu desativo o meu aquecedor. E se a minha entrada A é menor do que o B, ou seja, a temperatura ainda não chegou naquele offset, eu vou ativar o meu aquecedor. Então, a gente pode usar um comparador de magnitude, aqui um exemplo bem simples e bem prático, para fazer um controle de um aquecedor. Poderia fazer o controle de um resfriador, por exemplo, de um ar-condicionado? Poderia. A única coisa que eu teria que inverter é esse sinal de clear e de set, para que ele ative quando A é maior do que B e desative quando A é menor do que B. Tá? A gente também tem conversores de código. Tá? E aqui são aplicações interessantes, tá? Porque a gente tem, por exemplo, eu tenho um código BCD representado e eu quero converter ele num equivalente binário. Né? Lembra, o código BCD ele é um código de 0 até 9. Né? Então são 4 bits com pesos, né, decimais. Né? Então esse daqui vale 8, 4, 2 e 1. Então, por exemplo, se eu tenho a entrada 8 ativa e a entrada 1 ativa, eu tenho 9. Então eu tenho 9 escrito aqui em binário. Né? A segunda casa do BCD, o segundo conjunto, ele tem daí esses pesos multiplicados por 10. Né? Então, esse sinal aqui, 1 representa 10, o 2 representa 20. Então, se eu tenho, como aqui no exemplo, né? Se eu tenho 57 escrito em decimal. 57 em decimal é 11101 em binário. Né? Escrito em BCD, que é o que a gente tem aqui, eu tenho que ter 5 nesse valor aqui, né? Porque daí eu tenho
uma vez o 40 e uma vez o 10, então dá 50 mais 7, 0, 1, 1, 0. Né? 4 mais 2 mais 1 dá 7. Então eu tenho 57. Se eu pegar esse valor em BCD e escrever direto, eu não vou ter o equivalente dele em binário, né? Porque esse valor aqui não é 57 em binário, né? Esse valor aqui em binário é, em decimal, se a gente for representar ele é igual a 7, 16 mais 7 dá... Me ajudem. 16 mais 7 dá 23 mais 64. Bom, dá um valor bem diferente, né? Bom, se eu tivesse lido, era só ver que estava 87, né? Desculpa, gente. Mania. Tá? Então, esse valor representa 87. Então, ele não é a representação correta. Tá? Então, a gente precisa do equivalente binário para 57. E esse codificador, ele faz isso, né? Eu tenho aqui os pesos em decimal e ele converte de BCD para decimal. Tá? Um conversor de BCD para binário a gente pode fazer usando conversores em paralelo. Né? Então, com essa configuração aqui a gente tem representação em BCD e a gente faz as operações de soma e de soma nesse caso aqui, né, para poder converter esse valor em BCD para um equivalente em binário dele. Tá? O 0 é o mesmo, esses dois valores menos significativos já vão direto para cá e aqui a gente tem um resultado em binário. Tá? A gente não vai entrar mais para a gente conhecer, então a gente utiliza bastante esse tipo de conversores de código. Tá? No caso aqui, representado na entrada, a gente tem 1010, que representa aqui o valor 10, né, o valor em BCD, tá? Que seria, né, o 107, e aqui a gente tem o 7. Né? Então aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 7. Então representado aqui os valores, o correto em BCD, né, a partir daquelas operações de soma, e se a gente pegar esse valor direto para binário, ele vai dar 167, o que não é uma representação correta daquele valor em BCD. Tá? Barramentos de dados. Quando a gente faz transferência de dados num computador, por exemplo, entre a CPU e a memória, entre a CPU e a unidade de vídeo, por exemplo, a gente tem um único barramento de dados, até porque senão a gente teria que ter um monte de barramentos separados, né? A gente já tem alguns que são separados, né? Por exemplo, barramento de endereço e barramento de dados, dependendo da arquitetura, eles são separados. Mas é comum a gente ter como dados o mesmo barramento. Então eu tenho um barramento de dados que conecta todas as entradas, saídas que a gente tem num processador, por exemplo. Tá? Seja para saída de memória, microprocessadores, conversor analógico digital, a gente tem esses componentes todos conectados na mesma linha. Tá? Agora, para eu conectar eles todos na mesma linha, eu tenho que ter uma forma de dizer se ele vai estar ativo ou não, porque senão, se eu tiver um monte de gente escrevendo ao mesmo tempo na mesma linha, eu vou ter conflito, né? Eu vou estar colocando um monte de saídas em curto. Tá? Para isso, em barramentos, a gente utiliza dispositivos que têm a saída em alta impedância. Tá? Lembram lá o terceiro estado, né? A gente tem o estado 0, estado 1 e alta impedância. A alta impedância é um estado que não é nem 0 nem 1. Né? Ele é um estado que não deixa, por eu ter uma impedância muito alta, eu não tenho circulação de corrente naquele ponto. Tá? Então, no exemplo aqui a gente tem um dispositivo, um contador de 8 bits, um decodificador de teclado, um buffer, né, com chaves DIPs colocada aqui e um microprocessador. Tá? Todos esses componentes aqui, eles escrevem nesse barramento de dados para a CPU poder ler esse barramento. Então, para eu não gerar um conflito, eu tenho que dizer quem que está ativo ao mesmo tempo. Senão eu vou estar enviando um valor
do teclado e da chave, e esses valores vão entrar em conflitos nesse barramento. Então essa saída em alta impedância faz com que eu consiga habilitar cada saída a seu tempo. Então esse sinal de Output Enable, esse OE, ele faz com que eu só ative essa saída, ou seja, eu só vou jogar o valor do contador nesse barramento quando eu tiver com ele selecionado. Então uma hora eu vou selecionar esse valor, outra hora esse valor, outra hora esse valor. Isso faz com que eu não tenha conflito nesse barramento e eu consiga entender cada um a seu tempo. Tá? Esse registrador 74173, ele é um registrador que tem tri-state, né? Ele tem barramento. A gente consegue, nesse caso aqui, armazenar um valor nele, né? Então eu tenho a entrada de dados, que é as entradas D, né? E eu consigo dizer se ele está habilitado para leitura ou se ele está habilitado para escrita. Então eu tenho tri-state tanto na entrada quanto na saída. Então uma hora eu habilito a entrada para armazenar o valor no registrador, outra hora eu habilito a saída para jogar no barramento. O que eu não posso é selecionar todos ao mesmo tempo, né? Para gravar até eu poderia. Eu tenho uma informação lá e eu quero gravar nos 3 registradores ao mesmo tempo. Sem problema, porque eu vou estar escrevendo neles. Tá? O que eu não posso é escrever no barramento ao mesmo tempo os 3 componentes. Tá? E aí, para a gente fixar, né, fica aí como proposta para vocês 3 exercícios. Tá? Então, esses 3 exercícios são construir uma tabela verdade, escrever as expressões lógicas que representam as saídas desse esquemático. Tá? Então, escrever as expressões lógicas que esse circuito aqui está gerando, né? Quanto que vale M1, M2, M3, M4. Projetar no Proteus ou no DIDS um sistema que possua 20 pinos de entrada com suas respectivas chaves. Então a gente vai colocar uma chave para cada um e vai selecionar uma chave que apresenta na saída o valor respectivo em binário. Tá? Então a gente tem 20 sinais de entrada e a gente vai ter um valor respectivo em binário. E esse valor em binário vai ser mostrado em 2 displays em decimal. Tá? Então a gente tem um sistema de codificação, né? Porque a gente tem 20 pinos na entrada, que eu vou gerar um código em binário. E esse código em binário a gente vai decodificar ele para 2 displays de 7 segmentos. Tá? E a última proposta é monte as funções lógicas da porta AND, NAND e XOR com multiplexador. Tá? Só para ver como é que a gente pode implementar essas funções lógicas a partir de um multiplexador. Beleza? Tá? Então, vamos concluindo o nosso material. Os circuitos de codificação e decodificação eles são importantes para a transformação de um determinado sinal em outro, tá? Conforme essa funcionalidade que a gente deseja. Os multiplexadores e demultiplexadores permitem o controle de fluxo de dados. Tá? Então, além da característica de codificação e decodificação que eu tenho, eu também posso selecionar quando que eu tenho aquela informação disponível. Então, o multiplexador e o demultiplexador dão esse controle desse fluxo de dados, né? No codificador eu tenho só ele sendo apresentado. E no MUX, DEMUX a gente consegue fazer esse controle. Tá? Em sistemas digitais mais complexos a gente tem um ou mais barramentos de dados. Tá? Então, nesse barramento a gente tem a comunicação de diferentes dispositivos. Por isso é importante que a gente controle o fluxo de informações desse barramento para que a gente não tenha um conflito, né, de informações. Certo? Então fica aí a bibliografia, né, como sugestão, e o capítulo 9 do TOT ele vai apresentar também esse conteúdo. Beleza? Então, pessoal, hoje o conteúdo foi extenso, né? A gente está aí com 55 minutos quase de aula, então o conteúdo hoje ele é extenso, mas ele é importante para que a gente entenda essa integração que a gente consegue com dispositivos já
mais complexos, né? Como é que a gente monta barramentos de dados, a gente entender esse fluxo de informações em sistemas digitais. Beleza? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.